Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vejam só, hoje é a nossa segunda aula de física, não é isso? E nós estamos trabalhando o conteúdo de campo magnético. Na nossa aula anterior, nós compreendemos um pouco a ideia, né? Como surgiu, para que serve. E dentro do conteúdo, nós vimos que existe uma pedra, né? Existe uma pedra chamada magnetita. Essa pedra, ela tem o poder de atrair objetos de ferros, né? Objetos de ferros. E daí, mais especificamente, a gente compreende que se tratam de pedras ímãs, na verdade, não é isso? Ímãs essas que elas têm em suas extremidades o ímã normal que a gente conhece, que a gente é acostumado a ter contato, né, no nosso dia a dia. Ele tem duas extremidades, né? Todo ímã ele tem duas extremidades, cujo uma extremidade ela representa o norte magnético e a outra extremidade representa o sul. E a gente pode perceber que dependendo da forma que a gente reparte um determinado ímã, a gente consegue unir as forças dele, a gente consegue unir eles novamente ou não, né? A gente sabe que o norte, ele atrai o sul e o sul atrai o norte. Então, o norte jamais vai atrair o norte e nem o sul atrair o sul. Lembrando que nós vamos abordar agora ainda mais a questão de que o norte geográfico e o norte magnético. A gente tem que perceber que são coisas diferentes, certo? Então, vejam só. O meu norte geográfico, eu vou mostrar para vocês representando figuras do nosso livro didático. O norte geográfico, ele não é o norte magnético. O norte geográfico, ele é o sul magnético. Compreendem? O sul geográfico, ele é o norte magnético. Certo? Então, o ímã, ele vai, se a gente colocar uma agulha, né? Por exemplo, uma bússola, essa bússola, o norte dessa bússola, ela vai procurar o norte geográfico, que automaticamente é o sul magnético, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? O nosso conteúdo do livro para que vocês possam acompanhar e facilitar a compreensão. Só um minuto. Bem, gente, vejam só, na página 141 do nosso livro didático, nós temos o conteúdo a continuação, na verdade, do campo magnético, mas precisamente o vetor campo magnético. Mas e o que seria vetor? Que eu não sei. Vejam só. O vetor campo magnético, gente, o vetor em si, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é um ente matemático, vamos dizer assim, né? Um ente matemático que possui modo, direção e sentido. Ou seja, é a direção para onde um determinado objeto se movimenta. Essa direção para onde esse objeto se desloca forma uma linha. Se vocês observarem isso aqui, ó, certo? A gente está se referindo a isso aqui. A esses exemplos que a gente tem aqui, tá? Então, no caso do campo magnético, é uma linha magnética que é por onde esse objeto vai passar. Por exemplo, eu tenho aqui o ímã, né? A gente já sabe identificar que o ímã, existe uma simetria, né? Digamos assim, uma simetria no ímã que divide ele em dois polos, polo norte e polo sul. Lembrando que os polos, eles se atraem pelos polos opostos, certo? Só que a gente precisa diferenciar o norte geográfico do norte magnético, tá bom? Norte magnético é uma coisa e norte geográfico é outra. Nesse caso, o norte magnético, ele é atraído pelo sul geográfico, certo? O norte só é atraído pelo norte quando se trata do norte geográfico, tá bom? Quando se trata do norte geográfico, porque o norte geográfico, mais uma vez, é o nosso sul magnético. Então, vocês precisam fazer essa conciliação aí, tá bom?
As linhas de atração, no caso, são essas linhas aqui que ele fala, certo? O vetor são essas linhas de atração aqui, tá bom? Onde um objeto magnético sai de um polo e é atraído para o outro polo, tá bom? Se vocês observarem nesse desenho aqui abaixo, nós também temos uma representação de um ímã com os dois polos, certo? Polo sul e polo norte. E ele nos mostra essa linha de atração, que é justamente o vetor, né? Que tem 3 sentidos, que é para onde ele vai, direção, modo, certo? E o próprio sentido. Então, se vocês observarem, ele sai do polo norte e é atraído pelo polo sul, certo? Sai do polo norte e é atraído pelo polo sul, ok? Aí, se vocês observam, mas eu tenho uma concentração maior aqui de linhas de atração, por quê? Vejam só, ele só não dá continuidade aqui, né? Mas a gente percebe que isso vai acontecendo, certo? Então, a concentração maior aqui é por quê? É porque quando sai, essa linha de atração sai do ímã, ela pode vir reta para depois voltar e ser atraído pelo outro polo. Então, quando ele volta aqui, essa parte da linha, ela fica basicamente paralela ao eixo aqui, tá? Por isso que ela fica um pouco mais próxima e aqui dá uma impressão de ter uma quantidade maior, né? Ele tem uma quantidade maior, no caso. Eu vou mostrar para vocês um experimento bem interessante que eu encontrei, certo, na internet, para que vocês compreendam direitinho o que é que isso daqui representa. A questão da concentração maior, tá bom? É porque ele pode sair o reto o que for. Sai e ele volta para outra extremidade porque ele está sendo atraído. Então, essa parte daqui, ele acaba concentrando mais, digamos, alimalhas, certo? Que são pozinhos de ferro. Eu vou mostrar para vocês o experimento para que vocês compreendam direitinho essa parte. Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro e eu estou aqui no laboratório mais uma vez para mostrar para vocês um experimentozinho interessante que simula o magnetismo da Terra. Galera, é o magnetismo em 3D, uma forma em 3 dimensões de você ver o magnetismo, tá bom? Bom, se você quiser reproduzir isso na sua casa, para isso você vai precisar de umas esferinhas de isopor, tá? Peguei 3 aqui. Você vai precisar de alguns ímãs, eu peguei aqui o meu conjuntinho de superímãs e de limalha de ferro, pessoal. Eu tenho uma porção de limalha de ferro aqui, eu peguei essa aqui que é mais grossa um pouco, porque eu acho que fica melhor visualmente para você ver o que vai acontecer, tá bom? Bom, então a primeira coisa, eu vou envolver esse meu conjuntinho de ímãs no plastiquinho para protegê-lo, tá? Porque cai muita limalha, depois é difícil separar. Super ímã é muito difícil trabalhar com ele, tem que tomar cuidado. Bom, agora eu vou pegar uma esferinha dessa daqui de isopor, vou cortar e separar em 2 hemisférios, tá legal? Vou cortar assim, galera. Separa assim, ó. E dentro de cada uma delas eu vou fazer uma cavidade semelhante à que eu fiz aqui. Vou fazer nas duas. Galera, então agora eu vou pegar esse conjuntinho de superímãs, vou colocar aqui, ó. Apertar um pouco. E vou prender com uma fita. Galera, agora eu vou pegar um suporte
também do isopor, em que eu finquei o espeto aqui. Para quê, galera? Só para eu poder girar e simular a inclinação da terra, entendeu? Ficou com uma inclinação assim, ó. Entendeu? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha limalha, eu peguei com uma peneirinha assim, porque fica mais fácil para jogar e também não pega a parte tão grossa, fica ruim, entendeu? Galera, então ó, note, aqui representa um polo, aqui representa o outro polo terrestre, tá vendo? Aqui as linhas elas são praticamente paralelas aqui nessa região toda, enquanto aqui elas estão saindo. Pronto, gente. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, eles nos mostra, né? Digamos que aqui ele seja o nosso planeta Terra, certo? O nosso norte geográfico e o sul geográfico, certo? E quando eles jogam aquelas limalhas, a gente percebeu a maior concentração aqui nessa extremidade, não é isso? Se a gente observar, se a gente coloca, por exemplo, uma bússola, a agulha de uma bússola, né? Que a agulha de uma bússola, ela é um pequeno ímã, certo? Então, ele vai ser, se eu coloco nessa posição aqui, por exemplo, o norte da minha agulha, da minha bússola, será essa parte que está pintada aqui. Ele está procurando o sul geográfico. Mas onde será o sul geográfico? Igual eu falei anteriormente. Aqui nessa extremidade do norte geométrico, existe um sul magnético. Assim como no meu sul geométrico, existe um norte magnético. Então, o norte da bússola, ele está procurando o sul magnético, certo? Ou o norte geográfico, ok? Então, ele está se direcionando ao sul magnético aqui, nesse caso. Porque o ímã, o norte de um ímã, ele não está interessado no sul, no norte de um outro grande ímã. Ele está interessado no sul de um grande ímã, no sul magnético. E a questão é, como vocês viram através do experimento, que nessa região aqui ficou uma quantidade mais concentrada de limalhas, é porque sai daqui, certo? Quando as linhas, quando os vetores, eles saem daqui, eles vêm para cá. Eles saem daqui, eles vêm para cá. Sai daqui, vem para cá. É atraído para cá, certo? Então, sempre o norte magnético vai ser atraído pelo sul magnético. Então, por isso que existe uma concentração maior aqui, ó, certo? Porque eles saem, de certa forma, eles ganham um comprimento aqui para depois eles virem, entenderam? Então, quando eles vêm, aqui eles saem, é a questão do formato, certo? É tudo questão de formato. Quando eles saem daqui, eles saem mais espetadinhos, eles ganham comprimento e eles vêm. Quando eles vêm,
Essas daqui, quando eles passam por aqui, eles passam bem próximo a esse eixo aqui. Eles passam bem paralelos. Por isso que vocês perceberam, é uma cobertura, digamos, um pouco mais organizadinha, né? Mais alinhada nessa extremidade. Porque aqui nas extremidades do polo é a questão de como saem as linhas, tá bom? Então, essas linhas, elas não nascem no norte e morrem no sul, né? Feito acontece no campo elétrico. Elas nascem no norte, vêm para o sul e elas ainda acontecem no interior, tá certo? No interior do sul magnético para o norte magnético. Então, ela é contínua, ela não nasce e morre. Então, essas linhas magnéticas, elas são, como é que eu posso dizer? Elas são consecutivas, elas são interligadas, elas não morrem, elas não se repartem. Ela não se inicia aqui e acaba aqui. Ela ultrapassa, certo? Então, de acordo com o que a gente compreendeu, o norte de uma bússola, de um ímã, ele vai estar sempre procurando o sul magnético de outro ímã, certo? Porque para ele não é interessante o sul magnético de um ímã com o sul magnético de outro ímã, vai acabar se afastando, eles não se unem, por isso que não é interessante, tá bom? Então, o importante que vocês precisam aprender é isso aqui, certo? Identificar a diferença de sul magnético e sul geográfico.